Glória a Deus, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém? Seja você muito bem-vindo, muito bem-vinda. É um privilégio nós estarmos juntos nessa noite. Esse último louvor fala muito sobre aquilo que fala em Romanos capítulo 11, versículo 36. E realmente todo louvor pertence ao nosso Deus. Se você está vindo pela primeira vez, seja você muito bem-vindo. Se você está conectado conosco pela live também, Deus seja louvado pela sua vida. Louvando a Deus pela vida do pastor Josias e família que estão de férias. Quero também aproveitar e louvar a Deus pelo momento que estamos vivendo como igreja. Eu estando aqui há mais de 25 anos, e quero dizer para os amados que nem sempre foi assim, né? Quando chegávamos ali, né, Vandenilson, lá em 2000, mas dizer assim que este tempo tem sido muito especial e louvar a Deus pela família pastoral e por todos aqueles que têm servido neste lugar. Toda a honra, toda a glória seja dada ao Senhor, mas sempre é bom, né, enaltecer e fazer essa reflexão, pois muitas vezes as pessoas que chegam novas acham que tudo nasce pronto, né? Não, nós chegávamos lá no passado onde lembro de situações e situações, né? Então os anos foram passando. Teve famílias pastorais antes de mim, né? E glória a Deus pela família pastoral que chegou depois do nosso tempo de ministério com o pastor presidente deste local. E aqui estamos, continuando servindo ao Rei Jesus. Amém? Quero convidar você a abrir a Bíblia Sagrada no Salmo 103. Nós estamos fechando este mês com uma série de mensagens sobre generosidade. E nessa noite nós queremos falar sobre não esquecer da generosidade de Deus. Que eu não esqueça da generosidade de Deus. Salmo 103, por gentileza. Salmo é bem fácil, né? Só fechar os olhos, pegar no meio da Bíblia, você vai encontrar salmos. Inclusive, no Salmos está aquele versículo que divide a Bíblia, né? É isso, né, pastor Rafael? Alguém lembra? Tirando os pastores e alguns mais... Salmo 119. Qual o versículo? Ai, Jesus. O povo batista. Salmo 119, 18, né? Ele vai ser a metade da Bíblia ali. Então, nós estamos no Salmo 103, versículo 1, todos, amém? Bendiga minha alma o Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiga minha alma o Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele quem perdoa todas as suas iniquidades, quem cura todas as suas enfermidades, quem da cova redime a sua vida, e coroa você de graça e misericórdia. É Ele que enche de bens a sua vida, de modo que a sua mocidade se renova como o da águia. Até aqui. Quero convidar você a fechar os seus olhos, pois eu sei que já foi orado, mas sempre é bom nós orarmos e pedir para que Deus venha nos levar ao confronto da sua palavra e nos levar também à transformação necessária. Pai, muito obrigado. Obrigado, Deus, por mais este momento, como igreja do Senhor neste lugar. Obrigado pela celebração nessa manhã, agora à noite. Obrigado pela tua igreja que está reunido, ó Deus, aos quatro cantos deste mundo. Queremos, ó Pai, louvar o teu nome e ser edificados pelo Senhor. E toda a honra, toda a glória damos ao Senhor. Convém que o Senhor cresça e que nós diminuamos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, nós estamos vivendo dias de ingratidão. Sim ou não? Cada vez é mais visível na caminhada cristã, na caminhada do dia a dia, perceber como as pessoas estão ingratas. E imagine para com Deus que a gente não enxerga, né? Então, quando nós pensamos sobre a ingratidão em relação ao próximo para conosco, pense em relação à nossa ingratidão para com Deus. E muitas vezes parece que quando se acontece algo, nós esquecemos que as bênçãos são de Deus. E parece que é tudo normal. Interessante que as pessoas normalmente têm lembrado com facilidade das perdas e das dores. É tão fácil hoje em dia lembrar das perdas e das dores. Mas esquecem que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Que grande é a sua fidelidade. Quando nós queremos nessa noite enfatizar sobre não esquecer da generosidade de Deus, o salmista, o nosso
homem segundo o coração de Deus, que teve seus pecados, mas encontrou num Deus generoso a redenção dos seus pecados, ele compartilha conosco algo tão tremendo sobre gratidão, sobre um Deus generoso. É um chamado à alma para relembrar e louvar e reconhecer a bondade de um Deus generoso para com as nossas vidas. Tudo pertence a Deus, inclusive você, inclusive nós. Nós precisamos trazer à memória, como diz lá Lamentações, trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Nesse tempo de ingratidão é muito fácil nós lembrar das nossas perdas, das nossas dores. Como é difícil nós sermos gratos. Para com o próximo, muitas vezes. Quem daqui lembra de alguma das mensagens do pastor Josias, nesses domingos agora? Eu lembro de duas. Eu falava para ele domingo passado como a gente é confrontado. Como a gente é confrontado pela palavra. E muitas vezes a questão de colocar em prática, de fazer algo mais pelo seu semelhante. E ainda mais que ninguém saiba. Que ninguém saiba. Parece que os dias atuais são assim, parece que alguém precisa ficar sabendo. Lembro da mensagem semana passada de Mateus 6, versículo 1 ao 4. Mas lá no passado, um grande pregador, um grande evangelista, ele fala que a gratidão é o solo fértil onde floresce a alegria espiritual. Foi Charles Spurgeon que falou isso. Você que está aqui nessa noite, quem sabe tem estado mais presente na igreja, tem acompanhado normalmente as mensagens com o fundo aqui, os slides e tal, e eu falava para o pastor Josias ontem, pedindo autorização para que dessa vez eu não pregasse com slides. Né? E queria estar fazendo esse teste para comigo mesmo, e eu tenho certeza que da mesma forma a palavra de Deus será pregada e vidas serão edificadas. Além de Charles Spurgeon, eu lembro de uma vez, e aqueles que são do meu tempo, né, e que sabem de onde nasceu o Backstage, que é o grupo de jovens nosso com este nome, sabem que nós tivemos aqui um líder de jovem, depois se tornou pastor, e sem alguns compreenderem, nós entendemos que o tempo dele já estava terminando, mas foi um grande homem aqui conosco, juntamente com a Vanessa, o Pedro. E o Pedro um dia falou para mim, e isso marcou a minha vida, que no momento do ofertório, como o nosso amigo ministro de louvor fala às vezes, né, ele fala que o ofertar é o desfile triunfal da gratidão. Quando nós saímos dos nossos lugares, Ed, o Pedro lá no passado, eu lembro que a primeira vez que eu escutei isso, e foi através dele, que quando nós saímos dos nossos lugares, pastor Edson, para vir ao altar, ou fazemos esse pix aí, né, é o desfile triunfal da gratidão. Gratidão a quem? Alguém que eu não vejo, mas que eu sei que tudo pertence a Ele. Que tudo é dele. Se, de repente, Ele decidir nessa noite, mudar os planos dele para com as nossas vidas, e dizer que a nossa vida terminou, assim acontecerá. E não há nada que podemos fazer. Não há nada que poderemos fazer para evitar isso. Nessa noite, falando sobre o salmista, ele vai falar sobre uma alma que reconhece e responde à bondade de Deus. O versículo inicial ele fala: bendiga o Senhor a minha alma, bendiga o Senhor todo o meu ser. Bendiga, bendizer, exaltar, adorar, louvar, reconhecer a bondade de Deus para com as nossas vidas. O que nós fizemos minutos atrás? Levantamos as mãos, alguns estavam assim. Tinha alguém assim, será? Né? Engole esse chiclete quando chega na igreja, meu irmão. Não vai fazer mal não, tá? Não vai grudar ali e tal. Ei, vamos estar conectados com esse Deus maravilhoso. E eu falo algo para você que eu mesmo preciso melhorar, e hoje já eu deixei meu celular carregando. Porque senão às vezes toma, não, é meu momento com o Senhor. E assim eu tenho tentado me policiar. Esse tempo de louvor a Deus. Mas esse tempo de louvor, esses 30 minutos que demos para o Senhor minutos atrás, ele deve ser contínuo em nossas vidas. Bendizendo o Senhor em todo o tempo, bendizendo a Ele, reconhecendo, nós não podemos deixar de lembrar da generosidade dEle para com as nossas vidas. O louvor não é apenas um ato externo, mas vem de todo o nosso ser, mente, vontade e emoções.
O louvor precisa ser de dentro para fora. Eu preciso estar conectado com este Deus e louvar a Ele por tudo que Ele é em nossas vidas. O salmista, ele fala consigo mesmo. Ele parece que ele dá uma repreensão, uma exortação nele. Ele diz o seguinte: bendiga minha alma o Senhor, e todo o meu ser bendiga o seu santo nome. Ah, mas isso está acontecendo, ah, mas aquilo está acontecendo. Em tudo vou dar graças, eu vou bendizer o Senhor. Ele é meu Deus, Ele é meu Senhor. Ser exaltado na minha vida, Deus. O salmista nos leva a bendizer ao nome do Senhor. Lá no Salmo 34, ele vai falar: bendirei o Senhor no momento oportuno. Ah, no momento bom. No momento em que a vida for um mar de rosas. Não. Bendirei o Senhor em todo tempo. Bendirei o Senhor em todo tempo. É fácil, irmãos? Mas se está na Bíblia, é possível. É possível. Jesus, através do seu Deus Pai, Ele não é um Deus carrasco que vai nos colocar algo impossível de fazer na nossa vida diária. Isso é uma prática que se torna um hábito. É uma decisão. Parar de murmurar, de reclamar, e que quando nós estamos reclamando, nós estamos clamando 2 vezes mais. Reclamar. Clamar, reclamar. Não, vamos louvar, amados. Vamos bendizer, vamos agradecer, vamos exaltar, pois Ele é Deus, Ele é bondoso, Ele é majestoso. Amém? O coração ingrato esquece, mas o coração cheio do Espírito transborda de louvor. A W. Tozer falou isso lá no passado, e é bem verdade. Antes, com o Ministério de Música, o Ministério de Louvor, eu estava falando sobre uma parte do Salmo 23. Nós muitas vezes esquecemos. O que fala o Salmo 23? Quem lembra? É fácil dizer o versículo 1, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas você lembra que no Salmo 23, na parte final, fala: certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão por todos os dias da minha vida. Irmãos, você percebe o salmista, o mesmo salmista, o rei Davi, dizendo: certamente a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Por quê? Porque nós servimos um Deus generoso. Ah, Ele é bom. Em todo tempo, o tempo todo, Ele é bom. Ah, Deus é bom, amado. Deus é bom, amada. Fala para a pessoa que está ao seu lado: Deus é bom. E aí, já que tu olhou para ela, dá uma olhada melhor para essa pessoa que está ao seu lado. Diga como ela é bonita. Como ela é linda. E, irmãos, isso já é um milagre, irmãos. Fala isso também agora. Já é bondade de Deus. Queridos, olha só. Quantas vezes você se pega, nós nos pegamos, não nos lembrando ao acordar de agradecer a este Deus? Quantas vezes você se pega reclamando da vida? Ó céus, ó vida. Quantos acordaram hoje? Tem certeza? E quantos acordaram hoje agradecendo, louvando, adorando, bendizendo, dizendo: Jesus, obrigado por esse novo dia? Quantos hoje não acordaram? Quantos hoje gostariam de estar aqui, podendo erguer suas mãos e não estão? Quantos não tiveram ainda esse toque do Espírito Santo para com as suas vidas? E eu vou além. E se hoje ou amanhã, vamos pensar amanhã? Não, vamos pensar no hoje. E se hoje nós acordássemos só com a possibilidade de ter em nossa vida aquilo que agradecemos ontem, o que você teria tido hoje? Uau! Por isso,
Não é redundante agradecer pela família, agradecer pelos filhos, pelos pais, pela comida, pela casa, pelo cobertor, pelo ronco do esposo, da esposa. Jesus amado, né? Mas é sinal que tem esposos, tem esposa. Pela travessura do filho. Tem um pai que pode agora auxiliar para que esse filho, essa filha não seja tão travesso. Está percebendo, irmão? Que eu não esqueça da generosidade de Deus. Nós precisamos ter uma alma que reconhece e responde à bondade dele em nossas vidas. Precisamos ter reconhecimento da bondade de Deus em nossas vidas. Segundo momento, uma alma que se recusa a esquecer das bênçãos dele. Nós precisamos reconhecer as bênçãos dele. O texto sagrado vai falar: bendiga o Senhor a minha alma, não esqueça nenhuma de suas bênçãos. Não esqueça de nenhum de seus benefícios. A revista atualizada traz benefícios. Benefícios é bênção. Ser abençoado. O esquecimento espiritual é um dos maiores perigos da alma. Nós precisamos ter memória. Memória daquilo que Deus é em nossas vidas, não somente daquilo que Ele fez, mas daquilo que Ele é em nossas vidas. Somos rápidos para lembrar o que nos faz falta e lentos para lembrar daquilo que temos. Por isso a gratidão por aquilo que temos. O bendizer ao Senhor, o agradecer ao Senhor, o adorar ao Senhor. E muitas vezes nós estamos reclamando daquilo que temos, mas aquilo que temos foi isso que nós oramos no passado. Sim ou não? E aí eu penso em Deus olhando assim: poxa, mas eu quero entender esse camarada aí. Eu ouvi a sua prece, meu irmão. Agora vai, é teu. E aí de repente começa mais e mais a reclamação, a murmuração. Deuteronômio vai falar o seguinte: guarda-te, para que não te esqueças do Senhor teu Deus. E aqui eu penso, neste texto, o povo de Israel, peregrinando em meio ao deserto, e de repente era milagre, irmão. Milagre acontecia, amados. Milagres que, olha, a medicina nos dias atuais, como comprovar esses milagres? Mas está na Bíblia, né? 40 anos, não foi 40 dias não, irmãos. E de repente eles esqueciam. De repente Moisés se ausentou, eles já fizeram lá um bezerro de ouro. E assim vai. Será que nos nossos dias nós estamos conseguindo trazer a memória mesmo aquilo que nos dá esperança? Você se lembra mais das bênçãos de Deus ou das queixas? Certa feita um homem, ele faz uma lista de bênçãos de Deus na sua vida. E eu quero incentivar você a fazer isso. Quero incentivar você a pensar na generosidade de Deus para com a sua vida e fazer uma lista de bênçãos de Deus na sua vida até hoje. E bênção pode ser, é aquilo que você elencar como bênção, que você pediu, suplicou, aconteceu. E ao terminar, ele percebe que a sua dor parecia menor e o seu coração mais leve. Muitas e muitas vezes, meus irmãos, quando nós estamos pesados, entristecidos com situações da nossa caminhada, o louvor precisa acontecer, nós precisamos abrir a nossa boca e louvar o Senhor. E o louvor começa com a memória, e a nossa memória não pode ser curta. Nós precisamos trazer a memória, louvar a Deus pelos seus benefícios, ter uma atitude, fechar os olhos, respirar e agradecer. Louvar ao Senhor. Nós precisamos cultivar a memória da bondade de Deus em nossas vidas. Isso é um ato, uma atitude espiritual para com Deus. Uma alma que reconhece as bênçãos de Deus. O salmista ele fala: bendiga a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendiga a minha alma ao Senhor, e não se esqueça de nenhum de seus benefícios. É mais ou menos assim. De repente ele fala em outro momento: por que está abatido a minha alma? Você lembra disso? Nesse sentido,
de fazer essa indagação, essa pergunta. Como é que está a sua alma? Você e Deus, você e sua alma. Se você agora se aquietar aí, como é que está a sua atitude para com Deus? Está bendizendo? Está louvando? Ou de repente acontece qualquer coisa e já está praguejando? Os seus filhos têm nome, tá? Suas crianças têm nome. Seus netos têm nome. Cuidado para não maldizer o seu filho, o seu neto, o seu vizinho. E aí de repente está na igreja e quer ganhar eles para Jesus. Ganhar as pessoas para Jesus começa lá em casa. Lá no compartilhar das bênçãos. Terceiro ponto. Quando nós falamos sobre generosidade, nós precisamos lembrar da generosidade de Deus no perdão. O perdão de Deus, amados. Não há ontem tão pecador que um hoje na presença de Deus não transforme numa manhã de santidade. Deus é perdoador. Deus perdoa, amados. Versículo 3 vai falar, é Ele quem perdoa todas as suas iniquidades. Quem perdoa, amados? Interessante que não fala aqui que é o pastor, né? Quem perdoa, amados? Deus, através de uma confissão genuína para com Ele. Deus é quem perdoa. E o maior presente que recebemos da parte de Deus para conosco é o perdão completo e gracioso da parte dele para com nós. Deus não guarda rancor, Ele apaga as transgressões. O texto lá em Isaías 43, 25, ele vai falar, eu mesmo sou a que apaga as suas transgressões, e delas não me lembro mais. Isaías 43, 25, até para você anotar. Nós estamos falando sobre generosidade, que eu não me esqueça da generosidade de Deus, e que eu não me esqueça da generosidade de Deus no perdão. Quem sabe você se sinta indigno do amor, da graça, do perdão de Deus. Ei, todos nós, amados. Eu acho tremendo a evolução da vida do apóstolo Paulo. Quem conhece um pouquinho do apóstolo Paulo vai lembrar assim que de repente ele faz uma oração assim, né? Ele vai até se achar, né? O menor dos apóstolos. E de repente no final, no terceiro momento, ele vai dizer assim, ó, o pior dos pecadores. O pior dos pecadores. Quem fala isso? Um evangelista, um homem de Deus chamado Paulo, que se converteu ao Senhor Jesus e fala isso no final da sua caminhada, pois no início ele se chamava e se autodenominava o menor dos apóstolos, mas no final, o pior dos pecadores. Mas mesmo esse sendo o pior dos pecadores, sabe o que ele tem? Redenção, quando ele se humilha diante desse Deus, pois esse Deus perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas transgressões. E esse de 42 anos aqui já teve 17 e botou os pés aqui nessa igreja. E era 2020, numa programação de jovens, naquele ano ainda, naquele final de ano, foi feita uma gincana. E aí, de repente, no meio dessa gincana, amados, foi feita algumas perguntas. E sempre o bocudo aqui, né, achava que conseguia até responder coisas da Bíblia naquela época, né, comicinho de fé. E Marquinho, tu acredita que foi feita uma pergunta, onde é que Deus coloca os nossos pecados? E eu no lixo. Eu falei isso. Mas há 25 anos já, eu aprendi a partir daquela noite, que em Miqueias 7,19, fala algo tremendo, que Ele pega os nossos pecados, pecados confessados, e joga nas profundezas do mar. E lá, esquece. E se tem um adendo desse imperfeito aqui que vos fala, ele coloca uma plaquinha lá. Misericórdia, olha só o pastor IP falando isso. Mas para mim ele coloca uma plaquinha lá. E nessa placa, ela não está em branco. Ela está dizendo assim, proibido pescar. Ele não lembra mais, amados.
Nós é que somos seres humanos, falhos, limitados, e às vezes lembramos, até mesmo de pecados perdoados, até mesmo de coisas que nos feriram, nos machucaram, e até mesmo de situações de pessoas que já pediram perdão para nós, e pelo um coração ainda não tão de Jesus, ou não tão curado, transformado, é porque há 10 anos atrás tu fez isso, e assim vai, né? Mas lembre de Miqueias 7,19, Ele faz isso com as nossas vidas, e amados, Ele não joga no lixo, Ele joga nas profundezas do mar, no mar do esquecimento, amados. Deus perdoa como Pai. Essa frase de Max Lucado é tremenda. Deus perdoa como Pai e esquece como Deus. Deus perdoa como um Pai, mas esquece como Deus. Ei, você não está servindo a qualquer um não, amado. Você não está entregando ou entregou a sua vida para qualquer um não, amados. É um Deus generoso, misericordioso, bondoso, compassivo, perdoador. Nunca trate como comum aquilo que Cristo pagou com sangue. Tudo isso que nós estamos falando, da generosidade de Deus, tem um preço. O sangue de Cristo naquela cruz. A generosidade, a bondade, o amor, o perdão, a misericórdia estão atrelados ao sangue de Cristo derramado naquela cruz. E quando nós encontramos o caminho, que é Cristo, nós encontramos um Pai que nos ama, que nos perdoa, mas também esquece como um Deus. Quarto ponto, a generosidade de Deus na cura e restauração. Versículo 3, a parte B, vai falar o seguinte: é Ele quem cura todas as tuas enfermidades, cura todas as tuas doenças. E aqui é interessante, né? Que nós muitas e muitas vezes oramos por cura, e vemos tantos milagres no contexto bíblico e nos dias atuais. Deus é médico da alma, do corpo e do espírito, sim ou não? Eu creio. Eu creio que Deus é médico da alma, do corpo e do espírito. E muitas vezes, nós oramos, decretamos, profetizamos cura, e ela não acontece. E acho interessante que Ele nos restaura física e emocionalmente, às vezes cura, e às vezes nos sustenta. Nem todas as orações, como aqueles que oraram na Bíblia, foram respondidas como eles gostariam que acontecesse. Mas em todos os momentos Deus se fez presente, ou curando, ou sustentando. Eu creio num Deus que sustenta. Eu creio num Deus que cura. E esse Deus, Ele fala lá em Jeremias: farei cicatrizar o seu ferimento e curarei as suas feridas. Mas pastor, não tem acontecido isso comigo, o que eu faço? Agradece. Agradecer, sim, agradeça. Agradeça pelo sustento dele em sua vida, pelo cuidado dele. Ah, mas a dor existe, sim. Mas quem sabe, uma forma diferente de ver isso. Muitas vezes nós estamos com um problema, com uma dificuldade, com uma adversidade, ou até mesmo então com uma doença. E será que nós já agradecemos por aquilo que Deus nos curou no passado? A forma de nós lidar com isso, no aqui, no presente. Quem sabe Deus esteja tratando da sua vida e você não esteja percebendo. Quem sabe esse milagre ainda não aconteceu, porque Deus ainda não te deu a nota máxima. Eu lembro que daquela historinha, né? Quando
O professor aplica a prova. Ele ensina antes, e de repente na aplicação da prova, a pessoa está sozinha ali fazendo, né? O professor está na sala, mas não pode ajudar o aluno. Quem sabe em meio àquilo que você esteja passando, na prova que Deus tem aplicado na sua vida, você acha que Ele esteja fora da sala, fora da sua vida, ausente. Não, Ele está presente. O poder dEle continua. A bondade dEle está ali. E quem sabe é um instalar ainda para o milagre realmente acontecer. Enquanto isso, Ele está sustentando a sua vida. Enquanto isso, Ele está moldando a sua vida, o seu caráter, provando você. Perceba. Cuidado para não reclamar, para não murmurar, para não praguejar. E comece a agradecer. Bendirei o Senhor em? Vamos de novo? Salmo 34. Bendirei o Senhor em? 1 Tessalonicenses, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus Pai, em Cristo Jesus para convosco. Em tudo. É fácil, mas é possível. Finalizando, a generosidade de Deus na proteção e na redenção. A generosidade de Deus na proteção e na redenção. Versículo 4 vai falar: é Ele que nos resgata e resgata a nossa vida da sepultura, da morte. Quem da cova redime a sua vida. É tremendo isso. É tremendo perceber que é Ele que abençoa as nossas vidas e, de uma certa forma, tão maravilhosa e misericordiosa. Tantos livramentos dEle para com as nossas vidas. Quem sabe você já foi livre, quem sabe você já foi liberto de coisas que você nem percebeu ainda. E quem sabe nunca perceberá. Quem sabe houveram livramentos em sua caminhada que você nem agradeceu porque você não soube que isso era livramento do Senhor. O salmista fala o seguinte, Deus diz, salmista no Salmo 91, versículo 14, 15 e 16. Deus diz: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, eu o protegerei, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Eu o livrarei e eu glorificarei. Vou saciá-lo com longevidade e lhe mostrarei tudo até hoje, tudo até agora, tudo que aconteceu na sua vida é para te levar a este ponto. A salvação do Senhor na sua vida. No ponto anterior nós falamos sobre cura física, cura da alma, mas nós não podemos esquecer da cura espiritual. A cura espiritual, ela chama-se salvação. E salvação não é pertencer à Igreja Batista. Salvação é pertencer a Jesus Cristo. Salvação é ter Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Salvação é ter Ele como o único caminho, a única verdade, a única vida na sua vida. Salvação é poder bendizer Ele em todo o tempo, em dar graças em todo instante, em ser dele independente da circunstância, independente da tempestade ou da bonança. Salvação é não ter medo do que há por vir. Porque em Cristo Jesus o melhor de Deus ainda está por vir. E estamos falando de um contexto de eternidade daí. Num lugar de abundância. Num lugar de abundância. Esse texto, ele traz para nós, e traz para nós neste contexto, é Ele quem redime as nossas vidas e coroa de graça e de misericórdia. É Ele quem nos resgata da sepultura, diz uma outra tradução. Quantos livramentos você já teve na sua história, na sua caminhada,
e você nem percebeu? Ou quantos que você percebeu e você, quem sabe, nem tem lembrado, nem tem trazido à memória para agradecer, para louvar. Quem sabe alguém que esteja conosco pela live ou esteja conosco aqui na celebração presencial, já tiveram próximos a tirar a própria vida. Quem sabe por um milagre de Deus estão aqui. Quem sabe em algum momento da sua história, da sua vida, alguma circunstância, tenham levado a um momento quase de fazer algo contra a sua própria vida, contra a sua própria existência. E pasmem, Deus seja louvado, a circunstância mudou e você está aqui. E ei, você não está aqui por um acaso. Há um propósito de Deus naquele momento, naquele instante, você não ter feito isso. Sabe por quê? Deus tem um propósito na sua vida. Deus te ama. A bondade e a misericórdia do Senhor seguiram a sua vida. Eu sempre gosto de falar que o amor de Deus nos persegue. O amor de Deus, a bondade de Deus, a generosidade de Deus nos persegue. Perseguiu você e você está aqui. E se você ainda não tem certeza da salvação, não perca tempo. Se aprume em nome de Jesus, entregue a tua vida a Ele. Entregue a tua vida a Ele. E o mais Ele fará. E o mais Ele fará. E finalizando, a generosidade de Deus em nos encher de amor e propósito. Quando nós alcançamos salvação, nós temos o amor de Deus em nossas vidas. E há amor a propósito. Quem da cova redime a sua vida e coroa você de graça e misericórdia. É Ele que enche de bens a sua vida, de modo que a sua mocidade se renova como da águia. Bens aqui não está atrelado somente ao contexto financeiro. Há muita gente que tem muita grana, mas não vive um propósito. Há muita gente que tem muito dinheiro, que tem muitas finanças, mas não é feliz. Nem sempre a felicidade está atrelada ao ter. Eu creio que a felicidade está atrelada ao ser. Quem nós somos em Jesus, quem Jesus é em nossas vidas, e é Ele quem presenteia as nossas vidas com toda sorte de bênçãos. Ele não apenas nos livra, mas Ele nos honra com seu amor. Ele nos satisfaz, nos renova, nos faz voar como águias. É muito famoso aquele texto de Isaías 40, 31. Renovarão as suas forças e voarão como águias. Eu fui pesquisar a história da águia e olhei a parte científica, a parte legal, e olhei a metáfora. Eu mesmo, no passado, compartilhei muito sobre essa metáfora, porque os estudiosos comentam que a águia não vive mais do que 40 anos. E na metáfora fala que quando ela chega nos 40 anos, ela tem uma decisão, ou morrer, ou se renovar. Mas essa metáfora é válida, porque na nossa caminhada nós precisamos tomar decisões. E eu quero incentivar você e ser um canal de Deus, de inspiração na sua vida nessa noite, para que você tome decisões que venham te levar a servir a um Deus generoso, misericordioso, glorificando mais a Ele, exaltando mais a Ele, percebendo a bondade dEle em tudo, em tudo. Uma experiência que tivemos nesse final de semana, orávamos para que não chovesse, mas choveu. Tinha festa no município, mas choveu, e orávamos mesmo, né? Até mesmo me colocaram numa saia justa, num grande grupo, e pediram para fazer oração, né? E eu lembrei no final que a vontade de Deus precisa prevalecer. Mas como é tremendo que, em meio a tudo isso, antes estava colocando isso para Deus, em meio a tudo isso, o sustento de Deus é a inteligência que Ele dá para o ser humano, para, em meio a tudo isso, reorganizar-se, refazer, e tudo acontece. É tão tremendo isso. Quando nós deixamos Deus agir e nós buscamos nos posicionar com sabedoria. O amor de Deus não apenas nos alcança. O amor de Deus não apenas nos alcança, Ele nos eleva. John Piper falou isso. Deus não é um doador miserável, Ele é um Pai generoso que quer renovar
as nossas vidas diariamente. Queridos, eu quero encerrar essa mensagem nessa noite glorificando a Deus, dizendo realmente que nós servimos um Deus generoso. Tudo é bondade de Deus em nossas vidas. Tudo é Deus em nossas vidas. O salmista nos chama a esse desafio de não esquecer de nenhuma das suas bênçãos, do perdão, da cura, os livramentos, o amor, a restauração, a esperança. Tudo isso é fruto da generosidade de Deus em nossas vidas. Como é que está sendo a sua memória em relação a isso? Como está sendo a sua memória em relação à generosidade de Deus? Pode passar, queridos, pode passar, por favor. A bondade de Deus. A bondade de Deus precisa ser praticada diariamente por mim e por você. Nós precisamos agradecer. Precisamos tirar momentos de nossas vidas diárias para agradecer, para louvar. Quero incentivar você a isso nessa noite. Quem sabe você esteja passando um momento em que você encontra-se numa fase, num momento delicado, e esteja, quem sabe, pensando, poxa, o que é isso? Eu confesso que já teve dias em minha vida que eu estava, parece que contando os dias, para que aquilo lá passasse, para que aquilo lá mudasse. Mas sabe quando muda? Quando aqui muda e aqui muda. Elevar os nossos olhos para os céus. É dele que veio o socorro, e ele que é bondoso e generoso. O tema central da mensagem nessa noite: que eu não esqueça de nenhum dos seus benefícios, que eu não esqueça da generosidade do Senhor. Mas eu quero trazer para o aspecto positivo, que eu reconheça Deus em tudo em minha vida, que eu reconheça sempre a generosidade dele em minha vida, pois tudo é dele. Por Ele, para Ele e por Ele são todas as coisas. Você não é Deus. Você não tem controle sobre as coisas. Nós não somos deuses, pequenos deuses. Nós somos filhos dele através de Cristo Jesus. E se você ainda não se tornou filho, filha, corra para os braços do Pai. Confesse a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Vamos ficar de pé em nome de Jesus e vamos adorar com este louvor. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de tua doce voz, sua doce voz, que me guia em meu fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor.
bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. A bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo. Quem sabe você está aqui nessa noite e você percebeu que você poderia ser mais grato. Você poderia agradecer mais, celebrar mais, se alegrar mais. Quem sabe você não tem percebido a generosidade de Deus na sua vida, no dia a dia. E aí reconhece isso no culto público, às vezes, quando vem aqui, louva e é impactado pela palavra. Eu quero incentivar a você que está aqui e percebeu, poxa, eu ainda tenho muita ingratidão, ou tenho um pouquinho de ingratidão ainda, preciso melhorar. E assim como o pastor Josias falou no domingo passado, eu sou o primeiro a me prostrar aqui, eu estou já prostrado. De pé eu estou prostrado, pois sempre temos algo para melhorar. Mas enquanto ainda o pessoal estará cantando este louvor, sai do seu lugar e vamos juntos orar, pedindo para que o Senhor nos ensine a ser mais grato, a ser mais adorador, adoradora dessa generosidade dele para com as nossas vidas. Se assim você quiser, sai do seu lugar em nome de Jesus. E se você está necessitando de cura, e quem sabe está batendo nessa porta, Jesus, me cura, continue, mas sai com o coração já agradecido por aquilo que Ele é na sua vida, em nome de Jesus.